É um prazer para mim muito grande ter essa chance da gente estar juntos. Eu convidando você para a informalidade desse nosso ambiente de conversa, de gravação, e também pelo privilégio que você me dá de chegar aí onde você está, de abrir a sua porta eletrônica e permitir que eu entre, a fim de chegar mais perto, de poder olhar mais diretamente, de falar com você e de anunciar a boa nova, essa notícia maravilhosa que é o Evangelho, a saber que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo e não atribuindo, não imputando, não transferindo aos homens as suas próprias transgressões. Ao contrário, cancelando os nossos pecados, dando-nos a chance de, livres da culpa, podemos ficar livres do medo, e livres do medo podemos crescer em amor, e o amor crescendo em nós faz com que todo resquício de medo perca sua raiz, e o crescimento do amor vai gerando confiança quando a gente sabe que é amado por Deus, e quando ama a Deus e olha para a vida com esse olhar, o amor gera confiança. E essa confiança estabelece paz, serenidade, segurança, coloca você acima da vida e da morte, não pelos caminhos da arrogância, nem pelos caminhos da supremacia, mas da confiança, da paz, que excede a todo entendimento e que é resultado de você ter originalmente crido e crescido na fé, que começa dizendo essa boa nova, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Hoje eu quero ler um texto no Evangelho, aliás, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, é no final da Bíblia, de quem porventura estiver tentando acompanhar na Bíblia, capítulo 5, verso 13 da primeira carta de João, que diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essas são palavras simples e absolutamente veementes, cortantes, ferinas para o coração que porventura se colocar em antagonismo contra elas. Começando de trás para frente, o que João diz é: este mundo jaz no maligno. Aí ele diz, na sequência de trás para frente, que existe neste mundo pecado para a morte. E também existe aquele pecado pelo qual alguém que vê o indivíduo pecando pede em favor dele
e em pedindo e rogando por ele, ele será perdoado. João, no entanto, diz: há todavia aqueles pecados que são para a morte, por isso eu digo que nem ore. Aí, indo outra vez de trás para frente, a gente chega no tema da oração. Porque João estava dizendo o seguinte: olha, nós sabemos uma coisa, com certeza. Sabemos que se nós pedirmos qualquer coisa a Ele, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se nós temos certeza de que pedindo Ele nos ouve, segundo a sua vontade, nós já deveríamos andar com o contentamento, a alegria, a satisfação e a certeza de que temos recebido aquilo que lhe temos pedido. Aí é que ele vem e diz: ora, se alguém vir o seu irmão pecar, rogue por ele e Deus lhe dará vida. Se ele, porém, pecar para a morte, por isso eu digo que não rogue, porque há pecados para a morte, há pecados que não são para a morte. E aí ele introduz e segue essa sequência que eu acabei de narrar para você, tanto de frente para trás quanto de trás para frente. Aí você diz: mas e daí? O que você quer dizer? Ora, o que eu quero dizer é o que está dito. Eu aqui só estou lendo para quem porventura se considere cego. Do contrário, o que está dito é explícito, é óbvio. Eu estou aqui para dizer o óbvio. Eu estou aqui para traduzir e interpretar o que não padece nem de tradução nem de interpretação, porque o que está dito é simples. O que João está dizendo, depois de ter seguido a Jesus na história durante 3 anos e meio, e depois que Jesus foi assunto aos céus, ter perseverado nessa fé até depois de 90 anos de idade, escreve essa epístola aqui já idoso, com essa idade mais ou menos, porque esse homem que conheceu a Jesus e deixou as entranhas de si mesmo serem penetradas pelo amor de Deus, está dizendo a mim e a você, é simples como dito está. Ele está dizendo: olha, a maior demonstração de que você de fato conhece a Deus e é conhecido por Deus é de que você cresce naquela intimidade, naquela certeza, que faz com que você ore e peça a Deus e creia antecipadamente de que você recebeu. Porque 2 coisas estão implicadas aqui. A primeira é: você crê que recebeu porque você pediu segundo a vontade de Deus, e você crê que recebeu porque o que quer que você receba é vontade de Deus. Por isso João diz: então já saia confiante, sabendo que se temos pedido segundo a sua vontade, isto mesmo já temos obtido dele. Aí você diz: bom, então como é que eu posso medir o significado da oração? Que você disse que eu tenho que, segundo o que está dito, orar segundo a vontade de Deus. Mas ao mesmo tempo, você está dito que essa confiança se apropria em 2 dimensões. Numa tem a ver com o fato de que eu sei que eu vou receber o meu pedido porque eu orei segundo a vontade de Deus. E a outra dimensão é: se é assim o que quer que eu receba de Deus, eu entendo que é vontade dele para mim. Uma pessoa que pensa com categorias lógicas iria obviamente perguntar: então com que critérios, com que categorias eu posso medir a resposta à oração? Quando eu estou pedindo algo que significa dizer para Deus: eu quero isto e aquilo, e eu recebo de volta aquilo que eu pedi, esse supostamente é um critério extremamente válido para avaliar o significado da resposta à minha oração. Mas quando eu digo que eu creio que eu estou orando segundo a vontade de Deus e me aproprio pela fé daquilo que virá da parte de Deus para mim como resposta à minha oração, e portanto eu fico esperando não apenas aquilo conforme o que eu pedi, mas o que quer que da parte de Deus me venha, eu entendo como sendo a vontade de Deus para mim, aí
para muita gente, fica extremamente difícil de medir o significado. Parece que significaria algo como ir vivendo ao Deus dará, diria alguém, ou ao léu da sorte, ou vida leva eu e vamos lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu, uma coisa assim do gênero, você sabe como é. Mas de fato, a maioria de nós nunca provou o significado do que o Evangelho está dizendo, que acontece na vida de uma pessoa quando ela tem intimidade com Deus e quando ela se submete a Ele, tendo a certeza de que o que ela pede, ela receberá de volta como resposta. Aí você diz, bom, então oração é uma vara de condão? De modo nenhum. Olha bem para mim, ver se eu tenho cara de mágico ou de proponentes de mentiras e de baboseiras. Eu estou falando de coisa séria. O que eu estou dizendo é que quando a gente ora, a gente diz, Pai, seja feita a tua vontade. A gente ora quando o coração está, antes de tudo, disposto a se submeter à vontade de Deus, porque que oração posso eu fazer contra a vontade revelada de Deus para mim ou contra qualquer que seja a vontade de Deus? Afinal, eu estou pedindo a Deus. É por isso que tem um monte de gente que prefere pedir ao diabo. Tem um monte de gente que diz, não, esse não é assunto para Deus. Aí o cara leva para o diabo mesmo. Ele está querendo tomar a mulher de um amigo, ele está querendo fragilizar o casamento de uma pessoa, ela está querendo fazer com que haja um problema desgraçado na casa do amante para que ele, enfim, rompa com a esposa dele e venha para ela. Ou o que se está querendo é que o chefe, que é um indivíduo extremamente arrogante, se estrepe todo. O que se está querendo é que alguém se dê mal. Aí o indivíduo vai botar macumba na boca do sapo. Aí o indivíduo vai cortar algum pescoço de animal e derramar o sangue na mandinga mais pavorosa que ele puder realizar. Mas ele mesmo vai dizer, não, esse aí não é um assunto para Deus, eu não vou falar com Deus. Apesar de que de uns anos para cá existem essas correntes de oração em igrejas por aí que não tem nada a ver com o Evangelho. O indivíduo vai lá e vale tudo, é como uma macumba mesmo. Ele é capaz de pedir ao Senhor que destrua os inimigos dele, ao invés de fazer o que Jesus mandou, orai pelos vossos inimigos e abençoai os que vos perseguem. Isso não existe para eles, eles querem morte, destruição, e tem ainda coragem de praticar isso em nome de Jesus. Mas, em geral, só se o indivíduo for um absoluto ser cara de pau, as pessoas têm determinados pudores. E aí elas sabem que não dá para pedir a Deus determinadas coisas, a menos que Deus seja o diabo. Mas se elas tiverem alguma consciência, por mínima que seja, sobre quem é Deus, elas sabem que não se pede a Deus com ódio, elas sabem que não se pede a Deus a morte de ninguém, elas sabem que não se pede a Deus o fracasso e a falência, a destruição, a infelicidade de ninguém. Elas sabem que não se deve pedir a Deus aquilo que é fruto dos nossos caprichos. Elas sabem que não se deve pedir a Deus aquilo que é o objeto de desejos extremamente egoístas da gente. Elas sabem que a vontade de Deus tem a ver com o que produz amor, alegria, paz, bondade, misericórdia. Sabem que a vontade de Deus tem a ver com o que gera e produz justiça, com o que gera manifestação de luz, de cristalinidade nas coisas. Sabem que a vontade de Deus tem a ver com o que produz consciência, com aquilo que gera o despertamento de um entendimento na pessoa, ainda que doa.
Ela não diz a Deus o que fazer, ela só pede a Deus que realize o bem, por si mesmo ou pelos outros. Quem pede segundo a vontade de Deus não dá dicas para Deus, nem dá pistas. Pede segundo aquele que é o entendimento amplo do significado do que é bom. Especialmente quando isso já está revelado na palavra de Deus. Aí se pede no fundamento e no chão dessa rocha. E se põe o coração num lugar de submissão, de confiança que se submete e diz: seja feita a tua vontade. E aí se toma posse disso pela fé. E aí se crê que já se obteve todas essas coisas. E aí a gente mantém os olhos bem abertos, que é para enxergar as respostas que vão chegando e que vão chegando e vão chegando. E a maioria das pessoas não consegue fazer a leitura das respostas da bondade de Deus em suas vidas, porque ficaram apequenadas pelas orações mesquinhas, caprichosas e que agendam Deus e que dão ideia para Deus e que dizem a Deus como é que Deus deve proceder em relação a elas. E quase que frequentemente o que elas estão pedindo é aquilo que de Deus não se deve pedir, é aquilo que quem quer pedir pede ao diabo, se você quer saber, mas não pede a Deus. E porque a maioria das pessoas, de fato, não tem consciência de quem é Deus e do que Ele intenta para a vida de cada um de nós, do desejo dele acerca do que se deve pensar, de como se deve entender, interpretar, discernir, viver, tratar e se comportar em relação a si mesmo, ao próximo, à vida, a tudo e a todos. Como a maioria ignora isso, é que as orações acabam sendo esse tipo de pedido pagão, repetitivo, que mais propriamente seria destinado ao diabo do que ao Deus que é amor. Mas quando a gente compreende o que eu já tenho dito até aqui, e a gente ora dizendo: Senhor, eu não quero te dizer o que fazer, mas eu creio em Ti e no Teu melhor. João diz que você pode chegar até ao ponto de dizer: eu estou vendo o meu filho pecar, eu estou vendo o meu amigo pecar, eu estou vendo o meu marido pecar, a minha mulher pecar, o meu pai pecar, a minha mãe pecar. E eu estou pedindo que Tu o perdoes. E João diz que o amor de Deus é tão extremo e a vontade dele é perdoar sempre, porque Ele é misericordioso, que até o pecado do outro, quando é objeto da nossa intercessão para a vida, o Senhor ouve e dará vida à pessoa. João chega ao extremo de dizer: olha, só não peça quando o pecado for para a morte, significando dizer, aí não peça contra a vontade de Deus, porque o indivíduo, para pecar para a morte, é porque se abismou naquilo que deliberadamente ele realizou contra o próximo, apesar de saber que aquilo não era vontade de Deus, mas se obstinou maldosa e perversamente naquela direção e a ela se aferrou e se agarrou e dá-se como honrado por estar com as garras no pescoço de alguém, estrangulando até a morte, mesmo sabendo que a energia daquela ação é diabólica. Aí João diz: por esse aí não ore, não peça a Deus para abençoar o estrangulador que está estrangulando e matando, nem o estrangulamento, porque isso aí não tem solução. Essa é a oração que Deus não responde, é a oração que pede o que Deus chama de morte. Mas o que Deus chama de vida, pode pedir com confiança e pode crer que você recebeu. E aí, ande tranquilo e mantenha os olhos abertos para ler os sinais de Deus,
porque frequentemente Ele responde de maneiras que a gente não imagina. Aí leva um tempo para você se surpreendendo e dizendo que coisa linda. É infinitamente mais do que tudo aquilo que eu pedi ou pensei. É surpreendente. Ao mesmo tempo é sutil. Nem sempre Deus chega arrombando o telhado ou fazendo um raio cair. Com muito mais frequência é uma brisa. Com muito mais frequência é uma brasa ao invés de ser um braseiro. É um foguinho ao invés de ser um grande incêndio. É um sussurro ao invés de ser um grito. É um movimento que dá um ângulo às coisas, que vai gerar uma nova perspectiva, um novo entendimento, uma nova visão. É assim que as coisas são. Aí você começa a ver que às vezes Deus responde as coisas até com data. Na minha vida, centenas têm sido as ocasiões em que eu peço determinadas coisas a Deus, sem obviamente ficar dando ideia a Deus de como é que Ele tem que agir na minha vida ou na vida de ninguém, mas eu peço. Peço resultados de vida. E aí depois eu vou vendo que determinadas respostas de Deus fazem até aniversário. Às vezes é no aniversário daquilo, uma semana depois, 15 dias depois, um mês depois, um ano depois, 10 anos depois, 20 anos depois eu vejo. Ou então é uma construção tão sutil que quando você vê está tudo pronto e você diz, meu Deus, como é que eu não percebi as engrenagens tão extraordinárias dessas ações que foram ganhando harmonia, sinergia, foram virando um conjunto cooperativo, moldando a resposta do teu amor, da tua graça, produzindo vida aqui em volta, pois todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, eu estou dizendo isso a você, aqui na televisão, porque eu quero estimular você a fazer isso. Porque o convite de Jesus é exatamente este. Ele disse, olha, se vocês quiserem ter uma alegria completa, peçam ao Pai em meu nome. E se vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu responderei. E a alegria de vocês vai ser plena, vai ser imensa. Você já teve a experiência de andar com Deus e vendo Deus respondendo orações? Meu Deus, o que se gera de fé nova, de alegria renovada, de regozijo, de invasão da eternidade no tempo, de manifestação do sublime no cotidiano da gente, do choque extraordinário da gente discernir a visitação da bondade de Deus todos os dias, a descoberta dessa sociedade com Deus, dessa parceria, dessa cumplicidade da misericórdia de Deus em relação a nós, gera uma alegria que não tem igual no coração, alegria completa. Isso não tem nada a ver com poder, eu ando com um cetro de poder na mão, não. Quem pensa assim não conhece a Deus. A oração não é um cetro de poder, é comunhão, é alegria, porque você não vai estar nunca orando para provar nada a ninguém. A gente nunca ora querendo vencer o outro pela oração. A gente ora querendo o bem da gente, de todos, pela oração, de modo que o resultado nunca é uma conquista, é sempre uma alegria. Esse é o evangelho simples que a palavra de Deus anuncia e que eu estou comunicando a você em nome de Jesus. Estimulando você aí onde você está, agora, a orar. A orar. Ao invés de ficar angustiado, pegando esse celular aí o tempo todo, jogando isso, oh, meu Deus, já ligou para 10 pessoas.
e fala com todo mundo e fica tentando maquinar soluções e querendo ser o Deus de si mesmo, aflito, angustiado, se ulcerando, puindo os nervos, como se houvesse uma fornalha acesa dentro do indivíduo, consumindo de dentro para fora. Pare com isso e confie, descanse, ore. Fogo só no coração, queimando de amor, ou só do lado de fora, aquecendo a noite fria, fogo de ansiedade ou de qualquer outra coisa longe de nós. É isso que eu queria falar com você e dizer: ore agora. Coloque na mão de Deus o que você até hoje não teve coragem de colocar. Aquilo em razão de que você vem tentando ser Deus para você mesmo, usando dos recursos e dos poderes deste mundo que jaz no maligno, ao invés de confiar no amor de Deus, dar razão a Deus, descansar nele e dizer: eu vou colocar diante de ti. Eu quero é o melhor, é a tua vontade. E aí, quando o que você pedir já for algo que esteja revelado como sendo vontade de Deus, peça. E se você não tem o discernimento de qual seja a vontade de Deus, entregue. E creia que você já obteve a resposta e aceite a resposta e celebre a resposta. E você vai descobrir um mundo fantástico e indizível de manifestações de Deus em todas as coisas na sua vida.